Olá, pessoal. O meu nome é Rafael, como vocês já me conhecem. E na aula de hoje a gente vai começar a ver o capítulo 4 do terceiro ano, que vai tratar da interação gênica e também da pleiotropia. Nessa primeira parte, a gente vai se ater à interação gênica. Antes de começar, eu quero deixar claro que as imagens que a gente utilizou nessa aula foram retiradas do livro Biologia Hoje, volume 3 e terceira edição. E caso tenha alguma imagem que foi retirada de uma fonte externa, ela vai estar devidamente citada e referenciada. Bom, para contextualizar, nós vamos começar a ver hoje como que os genes podem interagir entre si e como que isso vai influenciar no fenótipo do indivíduo. Como vocês já viram nos capítulos anteriores, as características dos seres vivos são determinadas sobretudo pela genética, em associação com o ambiente. E até aqui vocês viram características que são determinadas por apenas um gene. Mas agora a gente vai ver que mais de um gene pode trabalhar em conjunto para determinar a mesma característica. Tá? Assim como vocês vão ver na aula seguinte, que um gene só é capaz de determinar mais de uma característica do organismo. Bom, dessas características que são determinadas por mais de um gene, a gente pode destacar nos seres humanos a cor dos olhos, a cor da pele, a altura, entre outras inúmeras características. Enquanto em outros animais e também outros seres vivos, a maioria das características é, na verdade, determinada por mais de um gene. Ok? Por exemplo, a cor dos pelos dos cães labradores. A gente vai ver um pouquinho disso em detalhe daqui a pouco. Bom, antes de começar a falar para vocês de como os genes interagem, eu acho que faz sentido a gente ver como que surgiu esse estudo, né, da interação gênica. E esses estudos tiveram dois pesquisadores como pioneiros, o William Bateson e também o Reginald Punnett, tá? E esses estudos ocorreram, né, já no século XX, depois de Mendel, depois que os trabalhos de Mendel foram redescobertos. Inclusive, esses pesquisadores foram defensores das ideias de Mendel, lá na Inglaterra. E o que eles descobriram, né, em síntese? Que dois ou mais alelos podem atuar na determinação da mesma característica. Bom, eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Bateson, ele trabalhou muito com divulgação e a defesa dos trabalhos de Mendel na Inglaterra. E os estudos deles que se destacaram foram estudos de hibridização em plantas. Hibridização seria a formação de indivíduos que são heterozigotos, né? Para uma ou mais características. E a partir desses estudos em plantas, ele cunhou alguns termos que são bem cotidianos para a gente hoje. Termos como homozigoto, heterozigoto, que vocês já ouviram falar, alelomorfo, que depois foi abreviado para alelo, né, que a gente usa muito cotidianamente na genética, e o próprio termo genética para definir o estudo da hereditariedade. Já Punnett, que é esse aqui à direita, ele ficou muito conhecido pela criação do quadro de Punnett, né, que é um método para a gente tentar predizer como que vai ser o fenótipo, a proporção do fenótipo a partir de um cruzamento, tá? E ele se destacou também pela publicação, né, de trabalhos que explicavam um pouco da genética mendeliana para o público geral, isso também na Inglaterra. Bom, e nesses estudos de Bateson e de Punnett, eles descobriram também que os alelos envolvidos podem ou não estar no mesmo cromossomo. Tá? Então, para ficar mais fácil, os exemplos que a gente vai ver são todos de alelos que estão em cromossomos diferentes, então vai ocorrer sempre a segregação independente desses alelos. Porém, eu quero que vocês saibam que também existem genes que interagem e que estão no mesmo cromossomo. Tá? E essas interações gênicas,
elas podem ser de diferentes tipos. Elas podem ser o que a gente chama de interações epistáticas, em que um par de genes vai inibir a manifestação de outros pares de genes, ou elas podem ser não epistáticas, tá? Quando ocorre interação gênica, significa que, ó, por exemplo, que o alelo E e o alelo F aqui estão trabalhando juntos para determinar a característica Z. Uma coisa interessante é que quando a gente vai analisar o fenótipo dos indivíduos após o cruzamento, né, a gente consegue perceber que a proporção dos indivíduos, do fenótipo de cada cruzamento, vai variar de acordo com o tipo de interação genética, tá? De interação gênica. Quando a interação é epistática, a gente vai ver geralmente os padrões que vão ser de 9 para 3 para 4, ou de 12 para 3 para 1, ou então de 9 para 7 no fenótipo. Enquanto nas interações não epistáticas, a gente vai ter geralmente um padrão de 9 para 3 para 3 para 1, que é o mesmo padrão que vocês já viram para o indivíduo de híbrido, né, de hibridismo. Porém, a gente tem que lembrar que o que vocês viram até agora era indivíduo que tinha dois genes para determinar duas características, e agora esses dois genes que a gente vai ver vão determinar a mesma característica. Bom, então vamos detalhar um pouquinho da interação não epistática. O que vocês precisam saber desse tipo de interação é que todos os genes envolvidos nela vão se manifestar, tá? E por isso a interação não epistática vai ser também chamada de interação simples ou de herança complementar, porque todos os genes ali vão trabalhar em conjunto para determinar característica. Bateson e Ponet, eles realizaram alguns estudos, né, com cristas de galinha. Eles faziam o cruzamento das galinhas e eles observavam qual seria o fenótipo das filhas, né, desse cruzamento. E o que acontecia? Esses pesquisadores, eles utilizavam galinhas a princípio de dois tipos, que tinham crista de dois tipos. A crista rosa, que está aqui representada à esquerda, e a crista ervilha, que está representada à direita. Caso acontecesse, né, uma relação de dominância aqui, a gente ia naturalmente esperar que o cruzamento de rosa com ervilha ia gerar uma filha que seria rosa ou ervilha, a crista, né? Porém, não foi isso que eles observavam. Eles observavam que o cruzamento de galinhas rosa e ervilha geravam galinhas do tipo nós, tá? Com crista do tipo nós. Então, não existia uma dominância entre as galinhas com a crista rosa e com a crista ervilha. Bom, e a partir, né, do cruzamento desses indivíduos ditos puros, tá? Puros porque eles eram homozigotos para cada gene, eles chegaram à conclusão de que tinham pelo menos dois fatores ali envolvidos, né? Pelo menos dois pares de alelos, que foram denominados de alelo Ezão e Ezim, e também de alelos Rzão e Rzinho, tá? Então, quando cruzados esses indivíduos homozigotos ou puros, eles formavam obrigatoriamente indivíduos díhbridos, que eles eram heterozigotos para os dois genes. Bom, então a gente já viu aqui que existem pelo menos três tipos de fenótipo observado, né? Vai ter uma característica determinada pelo alelo Rzão, que vai ser a crista rosa, e também vai ter uma característica determinada pelo alelo Ezão, que é a crista ervilha. Esses dois alelos dominantes, quando presentes no mesmo indivíduo, vão determinar a formação da crista do tipo nós. Então, nós já vimos aqui três dessas combinações. O alelo Ezão vai determinar a formação da crista ervilha, o alelo Rzão vai determinar a formação da crista do tipo rosa. Esses dois alelos, quando no mesmo indivíduo, vão determinar a formação da crista do tipo nós, e o indivíduo que não tiver nenhum alelo dominante vai ter a crista do tipo simples. Ele vai ser todo recessivo, então, né? Homozigoto recessivo. Vamos pensar, então, em qual foi o próximo passo aqui, né, das pesquisas de Bateson e Punnett. Eles intercruzaram a geração F1. Então, você está cruzando aqui, ó, indivíduos que são todos duplos heterozigotos. E o que ele encontrou no fenótipo da F2? Ele encontrou 9 indivíduos que tinham pelo menos um alelo dominante de cada par. Então, todos esses indivíduos aqui, ó, têm pelo menos um Ezão e um Rzão, tá? Um Ezão e um Rzão. O que mais que ele encontrou? Ele encontrou que 3 indivíduos
têm pelo menos um alelo dominante apenas do primeiro par, tá? Eles só vão ter o Ezão. E o que o Ezão determina mesmo? A formação de crista do tipo ervilha, né? Como a gente acabou de ver. E para o alelo R, eles são homozigotos recessivos. A gente também vê que 3 indivíduos aqui vão ter apenas um alelo dominante do segundo par. Ou seja, eles vão ter a crista do tipo rosa, como a gente já viu anteriormente. Tá? Esses 3 aqui vão ser homozigotos para o primeiro par, e eles vão ter pelo menos um alelo dominante para determinar a formação da crista do tipo rosa. E por último, a gente vai encontrar um duplo homozigoto recessivo, que vai ser um indivíduo que vai ter a crista do tipo simples, e não vai ter nem o alelo Ezão, nem o alelo Rzão. Bom, então a proporção que a gente encontrou aqui, olha, 9 para 3 para 3 para 1, de cada um dos fenótipos avaliados. Né? Então tá, a gente já viu como que ocorrem as interações que são não epistáticas. Agora vamos ver o que é interação epistática? Bom, na interação epistática, os alelos de um gene eles vão impedir a manifestação dos alelos de outro par. Esses alelos que têm essa capacidade de inibição, a gente vai chamar de epistáticos, tá? Que estão aqui representados pelo alelo A, nessa ilustração. E os alelos que têm sua manifestação inibida vão ser chamados de alelos hipostáticos. Aqui, no caso, vai ser o gene B, né? E essa epistasia, ela também se manifesta de diferentes formas, tá? Uma dessas formas vai ser a epistasia recessiva. Na epistasia recessiva, os alelos epistáticos só se manifestam em homozigotos, tá? Então, para se manifestar, eles vão ter que estar em 2 cópias no indivíduo. Vamos analisar aqui o caso do camundongo, tá? Do pelo do camundongo, para ser mais específico. Os camundongos, eles podem ter pelagem a princípio de 3 tipos, tá? E essa pelagem, ela vai ser determinada por 2 pares de alelos. O alelo C, tá? Czão e Czinho, né? O Czão vai determinar a produção de pigmento, então se tiver Czão, vai ser produzido pigmento. E a gente também vai ter o alelo A. De que forma? O Azão vai determinar a produção do pelo preto com uma faixa amarela, que vai dar essa impressão aqui de uma tonalidade mais amarronzada ou até acinzentado. E a gente também tem o alelo Azinho, que o pelo vai ser formado de forma uniforme, tá? Ele vai ser formado todo pretinho. Então, o camundongo vai ser de cor preta. Porém, quando a gente tem a presença do Czinho, tá? O Czinho em homozigose, em 2 cópias, não vai ser formado pigmento. Vocês conseguem observar aqui que o Czão define a produção de pigmento? O Czinho vai ser o contrário, vai ser a não produção de pigmento. Quando não ocorre a produção de pigmento, esses camundongos vão ser, então, albinos. Tá? Então, quando o camundongo for homozigoto recessivo para C, independente da combinação de alelos que ele tiver em A, ele vai ser albino. Bom, e o que acontece se a gente tiver o cruzamento de 2 indivíduos que são duplo homozigotos? A gente vai ter na F1 a formação de duplo heterozigotos, como a gente teve no caso da galinha, né? E esse duplo heterozigoto vai poder formar esses 4 tipos de gametas aqui, tá? Ele vai ser do tipo aguti, porque ele tem um alelo Czão, que vai determinar a produção de cor, e um alelo Azão, que vai determinar essa pelagem amarronzada. Bom, então vamos fazer o cruzamento também desses indivíduos. A gente vai ter também, muito parecido com o que aconteceu com as galinhas. A gente vai ter 9 indivíduos que vão ter pelo menos um alelo dominante de cada par, e por isso eles vão ter o padrão de cor aguti, tá? Nós vamos ter 3 indivíduos que vão ter pelo menos um alelo dominante do segundo par, ou seja, eles vão determinar a formação de cor, mas eles não vão ter um alelo dominante do primeiro par, e 3 indivíduos que vão ter pelo menos um alelo dominante do primeiro par, mas não vão ter alelo dominante do segundo par. Por isso, eles não vão produzir cor. Se eles não produzem o pigmento, né, a tonalidade dos pelos vai ser branca.
E, por último, nós vamos ter um indivíduo que vai ser duplo homozigoto recessivo, então ele não vai ter o gene que determina a produção de cor, e por isso ele vai ser também branco. Qual que é a proporção que a gente encontrou aqui? Olha, a gente tem 9 indivíduos agouti, 3 indivíduos pretos e 4 indivíduos que vão ser brancos. A proporção, então, vai ser 9 para 3 para 4. Então, olha, vamos explicar aqui, ó, tentar entender no sentido molecular o que acontece no caso do cruzamento de dois duplos heterozigotos. Quando o indivíduo tiver um alelo cisão, ele vai ser capaz de produzir a enzima ativa, que vai permitir, né, a transformação da substância X na substância Y, tá? Essa enzima vai atuar nesse ponto. E se esse indivíduo também tiver o alelo azão, ele vai ter uma outra enzima ativa que vai transformar essa substância Y na substância que vai colorir, né, o pelo do tipo agouti. Se esse indivíduo tem apenas o alelo C, o alelo Czão, ele vai ter a enzima ativa que vai transformar a substância X na substância Y, porém ele não vai ter, olha, o alelo azão. Então, ele não vai ter a enzima ativa capaz de transformar a substância Y na que pigmenta, né, o pelo agouti. Portanto, a substância Y vai direto para o pelo. Por isso, a gente sabe que a substância Y é a responsável, né, pela pigmentação do pelo preto. E quando esse indivíduo não tem um alelo Czão? Ele vai ser incapaz de produzir a enzima que transforma a substância X na substância Y. E por isso não vai ter pigmentação no pelo dele. Então, em síntese, olha, esses genes aqui da epistasia recessiva, eles vão atuar em diferentes sequências de reações. E por isso, dependendo da combinação dos genes, pode-se ter diferentes produtos. E um outro exemplo, hein, de epistasia recessiva. O pelo dos cães labradores, tá? Eles também são um exemplo de epistasia recessiva. E como que é essa epistasia? Ao invés do alelo A e C, a gente vai ter aqui, no caso, o alelo E e alelo B, tá? Ezão, Ezinho e Bzão, Bzinho. Quando o cão tem pelo menos um alelo dominante de cada par, ele vai ter o pelo do tipo preto, tá? Se o alelo Bzão estiver ausente, ele só tiver o alelo Ezão, o pelo dele vai ser do tipo marrom. E se ele não tiver o alelo Ezão, que é o que determina a pigmentação dos pelos, ele vai ser um cachorro amarelo. Inclusive, é o que a gente mais vê, né? É o mais comum. Qual que é o padrão que a gente encontra se a gente cruza indivíduos, né, duplo heterozigotos aqui? Se a gente cruzar só indivíduos pretos, a gente vai encontrar 9 filhos pretos, 3 filhos marrons, ou chocolate, e 4 filhos amarelos, ou dourados. Né? E a epistasia, ela também pode ser do tipo dominante, tá? A epistasia dominante vai ocorrer quando a presença de apenas um alelo dominante for suficiente para impedir o efeito de outro gene, tá? E o exemplo que a gente vai ver aqui vai ser a cor das penas das galinhas. Então, a gente já viu da crista, agora a gente vai ver das penas. Nas galinhas, 2 genes vão estar envolvidos na coloração das penas. O gene C e o gene I. Quando a galinha tiver o alelo Czão, ela vai ser capaz de produzir o pigmento, tá? Mas vai depender se ela vai ter 2 alelos Izinhos, tá? Se ela tiver um alelo Czão e 2 alelos Izinhos, ela vai produzir cor. O mesmo acontece quando ela tem 2 alelos Izinhos. Se ela tiver 2 Izinhos, a presença de pigmento vai depender se ela vai ter ou não o alelo Czão. Beleza? Então, vamos pensar aqui, ó. As galinhas, então, que vão ser coloridas só podem ser do tipo Czão, não importa o par do Czão, Izinho, Izinho, tá? Esse vai ser o genótipo das galinhas coloridas. Todos os outros genótipos vão acabar determinando a coloração branca nas galinhas. Por quê? Porque Czinho, Czinho determina a ausência de pigmento e o Izão também determina a ausência de pigmento. Vamos pegar aqui, olha, 2 galinhas que são brancas por razões diferentes, tá? Uma é branca porque ela tem o alelo Izão,
E a outra é branca porque ela não tem o alelo Cisão. O cruzamento delas forma galinhas brancas, tá? Devido à presença do alelo Isão. As duas têm o mesmo genótipo, elas são dupla heterozigotas. Como que fica o cruzamento dessas galinhas, hein? Nós vamos ter o seguinte: 9 galinhas vão ter pelo menos um alelo dominante de cada par. Por isso elas vão ter a pena branca, tá? Devido à presença do alelo Isão. Só o Isão aí que está determinando a pena branca. A gente vai ter também 3 filhas com pelo menos um alelo dominante apenas do primeiro par. Ou seja, elas vão ter pelo menos um Cisão. Cisão não determina a produção de cor? Determina. Izinho não determina a produção de cor? Determina. Então, essas galinhas Cisão, não importa o par do Cisão, Izinho e Izinho, são as únicas que vão ter cor. Nós vamos ter também 3 galinhas que vão ter pelo menos um alelo dominante apenas do segundo par. Se elas têm um alelo dominante do segundo par, esse alelo é Isão, e o Isão determina a não pigmentação. Então, elas vão ser brancas, né? Por último, nós vamos ter também o duplo homozigoto recessivo, que vai ter o Izinho que determinaria a presença de cor, porém ela não vai ter o Cisão, que vai determinar, de fato, a pigmentação ali. Qual que é a proporção que a gente encontra? Se a gente for olhar pelo genótipo, a gente encontra 9 para 3 para 3 para 1. Porém, se a gente for olhar o fenótipo, a gente encontra que 13 das galinhas são brancas, tá? E outras 3 vão ser coloridas. E nos seres humanos, hein? A gente deu esse exemplo com galinha, com cachorro. Bom, como eu falei no começo, diversas características do nosso corpo são determinadas por uma série de genes, mas eu vou dar apenas um exemplo aqui, que é da cor dos olhos. A cor dos olhos dos seres humanos é determinada por cerca de 16 genes, tá? Então, pensem que para se ter, né, as diferentes colorações de olho, 16 genes estão envolvidos nesse processo. Então, é um processo muito complexo e que até hoje não foi muito bem elucidado pelos cientistas. Porém, a gente sabe que a pigmentação da íris é dividida em uma camada que é pigmentada, que é mais externa, e uma outra camada que também é pigmentada, que é mais interna. A gente também sabe que quanto mais escuro é o olho, maior é a pigmentação da camada mais externa. Então, os estudos para tentar entender esse processo devem estar mais concentrados em entender quais genes participam da pigmentação da camada mais externa da íris. Bom, por enquanto é isso que a gente vai ver de interação gênica, tá? No próximo capítulo vocês vão ver a interação do tipo pleiotrópica, tá? Mas, por enquanto é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários, ou então entrar em contato com os residentes por algum canal. É isso, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.